Eu estou muito feliz com esse convite, muito feliz porque eu sei que o Senhor, Ele quer ministrar muito no nosso coração. E eu estava orando na semana passada, entendendo do Senhor aquilo que o Senhor tinha para nós essa noite. E eu falei, Deus, pelo amor de Deus, Senhor, sabe aquele momento que você está meio, Deus, e agora? O que eu vou pregar? Mas o Senhor é muito bom, né? Ele sempre vem, Ele sempre fala, Ele é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso. E eu estava me lembrando esses dias, essa semana, o Fabinho, que é o meu esposo, né? Pode ser que alguns não conheçam aqui, a sua primeira vez no Eclectos. Mas o Fabinho, meu esposo, ele é atleta de futebol. E a gente, esse mês agora fez 4 anos que eu estou em Recife, em maio agora. E nesse período, ano passado, a gente estava num momento de transição. Eu sei que ele trouxe algumas coisas aqui. Quem estava aqui quando o Fabinho ministrou a palavra de sucesso na terra versus sucesso no céu? E eu lembro que a gente estava nesse processo ano passado de transição, né, de lugar. A gente não sabia para onde a gente ia, se a gente ficava em Recife, se a gente ia embora. E aquela coisa que Deus falou assim, ó, arruma tuas malas. Eu falei, Deus, vou arrumar tudo, né? Amém. Quando nós decidimos não renovar com o time que o Fabinho estava, naquele momento, né, o dono da casa pediu a casa que a gente estava morando. E eu falei, Deus, onde é que eu vou colocar minhas coisas? Porque agora eu não sei para onde eu vou, eu só estou escutando que é para eu sair daqui. E aí, naquele momento, a gente começou a arrumar as nossas caixas, começou a arrumar tudo e dizendo assim, e orando, né, Deus, deve ser semana que vem, né, com certeza. Não, aí chegou a semana que vem. Não, deve ser, com certeza, no final do mês, vai aparecer um contrato, porque o Senhor falou, né, então, com certeza vai aparecer. Nisso, a gente colocou nossas caixas em 3 lugares diferentes, porque tinha muita coisa na mudança, né. Coloquei uma parte num box, outra parte no outro box. Ficou um pouco na casa da Gabi e Damião. Depois eu levei algumas coisas para casa. E nesse começou a nossa jornada. Qual é essa jornada? Dependência de Deus. Não sei o que vai acontecer. Só sei que eu só vou obedecer. E aí nessa dinâmica, deu 1 mês, deu 2 meses, deu 3 meses. Aí já bateu aquela ansiedade, né? Porque eu chegava na igreja, as pessoas, e aí, vocês vão para onde? Então, a gente tá que nem Abraão. Sabe Abraão? A gente não sabe. Só sei que Deus vai conduzir a gente para algum lugar. Deu 4 meses. Deu 5 meses. E eu falei, Deus, eu tô achando que o Senhor quer provar a minha fé, né? Tem condições de negócio desse. Eu já estava assim, desesperada. Senhor, abre uma porta, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer? Isso, claro, os nossos irmãos estavam orando. Todo mundo orava, entregava uma palavra. E eu creio, Senhor, estou crendo, Deus. É isso que vai acontecer. O Senhor vai fazer grandes coisas. Glória a Deus, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. E teve um dia nesse processo que eu estava orando no meu quarto e olhando para aquelas coisas, né? Meu Deus, muda para um lado, muda para o outro. Você vai para um Airbnb, vai para outro. Você morava numa casa de 300 metros, você tem que caber tudo num apartamento de 40. Aí depois você muda de Airbnb. Gente, eu mudei tantas vezes que eu já estava assim, Deus, estou cansada de mudar, né? A minha vida já é uma mudança há 14 anos. Casada com o Fabinho. Então, assim, eu falei, Deus, eu acho que agora o Senhor pode mandar, né, o contrato, né, para a gente sair. E para onde o Senhor quiser, Deus. Eu só quero arranjar um emprego, eu só quero ver meu marido empregado. E nesse processo, eu lembro que um dia no meu quarto, eu comecei a orar e comecei a questionar Deus. Deus, as coisas não estão acontecendo, Senhor. O Senhor falou para eu arrumar minha mudança, eu arrumei minha mudança. O Senhor falou para que a gente ia sair de aldeia. Eu ainda estou em aldeia. Aí depois eu fui para Olinda. Gente, eu percorri quase todos os bairros aqui de Recife. Tá? E nessa eu falei, o Senhor, o que está acontecendo? Eu estou em pecado. O que está acontecendo, Senhor? Porque o Senhor falou tantas coisas.
coisas e parece que as coisas não estão acontecendo da forma que o Senhor falou. E naquele momento, eu lembro que eu estava orando assim, sabe aquele jeito que você ora assim, até sem esperança, sentado na cama, com as pernas cruzadas assim? Você orando assim, tipo, aquela conversa que você tem assim, vou ver no que dá, né? Nem é o meu tempo de oração. E eu estava indagando o Senhor. E aí eu lembro que eu comecei a sentir uma presença diferente no quarto. Aí eu comecei a orar, só vou botar um soaking aqui, né? Só para, não sei, estou sentindo algo diferente aqui no meu coração. E aí eu comecei a orar, a buscar o Senhor, comecei a orar em línguas. E aí eu comecei a chorar. E naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo. E não sei você, meu amigo, mas quando o Espírito Santo vem, ou você vai levar uma palavra de amor, uma cajadada na sua cabeça. E naquele dia o Senhor queria me dar uma cajadada na cabeça. E o Espírito Santo falou assim: por que as coisas têm que acontecer do jeito que você espera? Por que as coisas precisam acontecer da mesma maneira que eu fiz na vida de vocês há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, o romper que veio no outro mês, a proposta que veio com uma semana? Por que você espera isso? Eu não sou suficiente na sua vida? Será que as coisas só estão boas, Dani, quando você está morando nos palácios? É na casa de 300 metros? E ali eu fiquei com tanta vergonha, eu quase fiquei em posição fetal. Eu falei: Espírito Santo, me perdoa. E o Senhor começou a me lembrar: olha para a sua vida 10 anos atrás. Olha para a sua vida há 30 anos atrás. E eu comecei a chorar naquele momento, falando: Espírito Santo, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho colocado o Senhor como a prioridade da minha vida. Eu não tenho colocado o Senhor sendo suficiente para a minha vida. Sabe, naquele momento, eu comecei a chorar, falando para o Senhor: Deus, me perdoa. E aí, nesse processo, o Senhor começou a falar muito comigo uma passagem. Eu falo que essa mensagem, ela está sendo construída e foi construída há 6 meses atrás. O Senhor estava me preparando para aquilo que eu ia falar hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4:11. E o título da minha mensagem é: Quando Jesus se torna suficiente. Eu vou ler na minha versão aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, sabe, eu fiquei tão indagada. Eu falei: Deus, que é isso? O Senhor trouxe essa palavra aqui no meu coração, quase bateu assim na minha cabeça. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está ali encorajando os irmãos na fé que estavam em Filipos. Mas naquele momento, Paulo, ele se encontrava preso em uma prisão romana. E, gente, eu não sei se você botar depois aí no Google, se você vê como era a prisão naquela época. Eu estava comentando com a Gabi, que eles disseram que visitaram esse lugar da prisão de Paulo. E, ou seja, Paulo, ele fala sobre alegria e contentamento no maior, está vendo o maior dilema da vida dele, preso. E eu não sei você, mas eu sou aquela pessoa que eu fico entrando na mensagem, entrando na história e fico imaginando: meu Deus, Paulo preso, ele escrevia cartas para encorajar os irmãos da igreja de Filipos. E eu estou aqui reclamando das minhas mudanças, porque meu marido está há 6 meses sem um clube, sem um emprego.
Mas eu estou aqui, o Senhor não tem deixado faltar nada. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós olhamos para a vida dele, ele estava limitado, ele estava sofrendo. E ele escreve essa carta. E eu comecei a meditar naquilo que o Senhor estava, sabe, construindo em mim. E eu fiquei pensando, quando Jesus vai se tornar suficiente na nossa vida? Quando Jesus vai se tornar suficiente na sua vida? E uma das coisas que Deus falou comigo é que quando aprendemos a ter contentamento. E eu estava olhando no dicionário que é contentamento, e segundo o dicionário, contentamento é sentimento de alegria, prazer, satisfação ou júbilo. Refere-se ao estado de quem está plenamente satisfeito com algo ou consigo mesmo. Ou seja, estar contente é viver em um estado de satisfação com aquilo que você tem. Só que isso vai muito contramão do mundo. Porque o mundo está o tempo todo falando que você precisa de mais coisas. Porque você precisa de um melhor carro, porque você precisa de uma melhor casa, porque você precisa de mais roupa, porque você precisa de mais. E olha o que Paulo fala. Eu aprendi a ter contentamento com tudo aquilo que eu já tenho, com tudo aquilo que o Senhor tem me dado. E hoje em dia, muitas vezes, o contentamento, ele nasce quando paramos de medir a nossa vida pela velocidade da vida dos outros. E as redes sociais, o Instagram, ele está aí o tempo todo para você olhar e falar, eu preciso disso. Essa pessoa tem, eu não tenho. Como é que a minha amiga agora já tem tudo isso e eu não tenho? E aí você começa a indagar o Senhor, porque as palavras do Senhor não têm se cumprido na sua vida. E você fala assim, poxa, minha amiga casou e eu não casei. Eu já passei dos 30 e agora? Nossa, mas fulano já teve um filho e eu não tive, Senhor, um filho. E aí vem o descontentamento. E é impossível o Senhor, ele ser suficiente na sua vida, se você não tem contentamento no teu coração. Se você não tem contentamento na sua vida. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está em 1 Timóteo 6,8, que diz, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo está trazendo essa exortação a Timóteo, ele está confrontando a insatisfação constante do coração daquele povo. Porque se eu tenho o que comer e o que vestir, está tudo maravilhoso, gente. Criança é assim, né? Criança, se tem o que brincar, não importa onde seja. Eu lembro que eu estava no Airbnb aqui, o meu último Airbnb era um quarto assim, tinha 44 metros. Mas, gente, aquelas crianças eram numa felicidade, o Joshua, logo ele que não para de correr para lá e para cá. E eu falava assim, às vezes eu olhava assim, eu dizia, Deus, como criança, eu quero ter esse contentamento igual criança. Porque eles estão contentes com tudo. Se você, eu falo, o bolinho que eu fiz para os meus filhos em casa, aquela festinha que chama os amiguinhos, eu nunca esqueço. Já fiz aquele festão para Sara, lindo, maravilhoso. Aí quando eu fiz a festinha, ela chegou para mim e falou, mamãe, foi a melhor festa da minha vida. Porque o coração de uma criança, ele está contente com qualquer coisa. Tudo vira brincadeira, tudo vira festa. Mas nós não. Nós estamos constantemente dizendo que nós precisamos de mais e mais. Sabe, eu estava lembrando, logo quando eu casei com o Fabinho, a gente ia para um projeto que se chamava Meninas dos Olhos de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar. E lá a gente visitava, era uma casa de meninas em situações de vulnerabilidade. E a gente começou a visitar essa casa, o Fabinho conheceu o pastor que dirigia. E lá, quando a gente conheceu, a gente começou a ir muito, né? Eram muitas meninas. E nesse tempo, eu lembro que a gente
fazia noite da esfirra lá, noite da pizza. Cara, às vezes eu olho, eu paro para lembrar. Na verdade, hoje o Senhor estava me lembrando disso. Estava orando no meu tempo de oração e o Senhor estava me lembrando dessa casa que a gente ia. E o Senhor começou a me lembrar: Dani, você lembra quando vocês faziam a noite da esfirra lá? E as meninas tão alegres, tão contentes, como se aquela esfirra fosse a melhor comida do mundo para elas. Contentamento. O Senhor quer nos amadurecer nesse lugar. Porque se nós estamos satisfeitos no Senhor, se nós estamos colocando o Senhor como o centro da nossa vida, nós precisamos estar satisfeitos em qualquer situação. Tem uma frase de um livro que eu li, da Nancy Wilson, que ela fala sobre contentamento, que diz assim: se o contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, então o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. E ainda é mais do que isso, é uma recusa de agradecer a Deus pelo que Ele faz e pelo que Ele está fazendo na nossa vida. E eu comecei a pensar: por que às vezes, Senhor, nós temos tanto descontentamento? O nosso coração está tão, guiado por ter mais coisas. E eu não digo, gente, você pode ter. O Senhor tem essas coisas para você. Mas é algo que não pode roubar o nosso coração. As coisas não podem nos roubar daquilo que o Senhor tem para nós. E eu comecei a olhar que às vezes nós colocamos as nossas expectativas nos lugares errados. Ou só sou eu que coloco a expectativa nos lugares errados? Não precisa levantar a mão não, tá? Acho que só eu faço isso, gente. Se você começa um namoro, você começa a colocar expectativa. Se você muda para um lugar novo, você começa a colocar expectativa. Se você arranja um emprego novo, você começa a colocar expectativa. Mas é algo que eu sempre oro e que eu peço para o Senhor. Senhor, não deixa com que as minhas expectativas saiam da Tua presença. Quando eu e você aprendemos a colocar as nossas expectativas no Senhor, nós entendemos que o contentamento, ele não pode depender do lugar da onde estamos. Ele não pode depender do que ainda não aconteceu sobre as nossas vidas. Porque se não aconteceu, eu estou triste. Mas se aconteceu, uau, o Senhor é bom, o Senhor fez. Então isso não significa você deixar de sonhar, deixar de crescer, deixar de desejar coisas maiores. Mas, o perigo talvez esteja em transformar os desejos e a nossa necessidade absoluta para ser feliz. Então nós precisamos, entender que o Senhor quer que hoje nós colocamos as nossas expectativas nele. Porque talvez, se a nossa necessidade está em sempre buscar algo, desejando algo, para estar contente, para estar feliz, talvez eu esteja cobiçando demais. E quando você quer algo, você quer tanto algo, que já não consegue viver sem alegria, sem aquilo. Então isso não é contentamento, não é com que o Senhor seja suficiente da sua vida. E é o que eu falei, então a promoção não vem e você pensa: poxa, eu não consigo ser feliz sem essa promoção. Aí o emprego dos sonhos não vem, você se forma, você acha: agora eu me formei, agora o Senhor vai dar aquele emprego que eu vou ganhar rios de dinheiro, porque minha hora chegou, eu tenho um monte de promessas de Deus aqui anotada no meu celular. E aí, eu não consigo ser feliz sem isso. E aí vem as suas amigas que casam e você não casou, aí você fala assim: poxa, eu não consigo ser feliz sem casar. Eu não consigo ser feliz sem filhos. E o Senhor, Ele está nos levando para um lugar de viver completos nele, satisfeitos nele, satisfeitos na presença do Senhor. Quando você vai para esse lugar,
você vai ver que nada mais importa. Você vai começar a olhar a tua vida com a perspectiva do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para você, porque às vezes o que o Senhor tem para mim, não é o que o Senhor tem para o outro. Se eu for começar a medir a minha vida com a vida das minhas amigas, talvez eu vá sofrer. Eu vou ficar lá assim, Deus, olha, minha amiga se formou, agora, Senhor, ela tem uma empresa. E o Senhor está dizendo assim, Dani, tenha contentamento em mim. Se você for contente em mim, eu satisfarei os desejos do teu coração. Porque nós precisamos ter contentamento no Senhor. Nós precisamos entender que a nossa alegria plena, ela está só no Senhor. Ela não está dependendo de circunstâncias. E um Salmos que eu amo muito, que é o Salmo 119, 37, que diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. E eu acho esse versículo tão forte, porque quando a nossa alegria, ela fica presa a algo que ainda não temos, isso revela que talvez o nosso coração esteja colocando as expectativas e as conquistas muito mais do que na presença de Deus. E nós precisamos. O Senhor não quer apenas nos entregar promessas. Ele quer formar em nós um coração satisfeitos nele. E uma pessoa que tem um coração satisfeito no Senhor, ela não vive ansioso, ela não vive ansiosa, ela não vive se comparando, ela não sente talvez aquele vazio, ela vive em paz, sabendo que cada coisa tem o seu tempo. E o que o Senhor tem preparado para mim, para você, vai acontecer no tempo de Deus. Nós precisamos às vezes pegar a palavra de Deus e sabe, assim, guardar realmente nosso coração, trazer como uma verdade. Porque quando nós lemos Eclesiastes 3:1, e eu leio isso aqui para minha filha direto, quando ela quer as coisas apressadamente, eu, Sara, há um tempo para todas as coisas. A gente precisa olhar para Eclesiastes 3 e dizer: Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida vai acontecer no tempo do Senhor. Independente da sua idade, independente da tua estação, independente do que você tem passado, independente do lugar que você esteja, se você colocar as tuas expectativas no Senhor, uau, você não sabe onde você pode chegar. Quando nós começamos a amar a presença dEle mais do que qualquer coisa. Eu ensino essa oração para Sara quando eu vou dormir. Quando eu vou botar ela para dormir, é a oração que eu faço todos os dias. Eu falo: Senhor, me ensina a te amar mais. Me ensina, Senhor, a colocar as minhas expectativas em Ti. Porque eu sei que se eu te amar mais, se eu te amar mais, se eu colocar as minhas expectativas em Ti, o Senhor será suficiente. E eu vou conseguir enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer ou ainda não fez com os Teus olhos, Senhor. Não com a minha mentalidade humana. E nós precisamos entender e aprender que a estar feliz inteira numa estação, sabe, é quando você descansa no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Talvez no meu processo lá, de 5 meses, quase 6, em casa, com o Fabinho, com as crianças, o Senhor estava querendo me ensinar algo. O Senhor estava construindo algo dentro de mim. E quando nós descansamos do Senhor, Ele continua conduzindo os nossos sonhos. Ele continua conduzindo a nossa vida, mas de acordo com a vontade dEle e no tempo dEle. Salmos 62:5 fala: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha esperança. Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Jeremias 17:7 diz: bendito é o homem
que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós estamos cheios de versículos, de palavras na Bíblia, que o Senhor está dizendo: se alegre, esteja satisfeito em mim, me busque, eu satisfarei os desejos do teu coração. Por que a gente vive ainda tão sem contentamento da vida? Sabe? O Senhor está nos levando para esse lugar de estarmos contentes nele. Mas uma coisa eu preciso aprender: que quando Jesus ele se torna suficiente na minha vida, eu alinho a minha mente e o meu coração com aquilo que está no coração dele. O problema de muitas pessoas não são a falta de coisas. É uma mente desalinhada, tentando constantemente encontrar satisfação em lugares que nunca poderão preencher a sua alma. Não vai preencher. Não vai. Eu olho para os lugares que eu morei, sabe? E eu olho assim as grandes casas que eu já morei, e eu falo assim: Senhor, era tudo muito bom, era tudo muito legal, mas nada vai satisfazer aquilo que só o Senhor pode satisfazer na minha alma, no meu espírito. Por isso que todos os dias nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, para que Ele venha e faça algo novo sobre a nossa mente e o nosso coração. Romanos 12:2 fala o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qualquer pessoa pode ser alegre, independentemente da sua situação, das circunstâncias. Por quê? Porque a alegria é uma decisão, e é um fruto do Espírito, tá? Já está dentro de você. E se é um fruto do Espírito, é uma decisão. Eu decido estar alegre, eu decido estar contente, eu decido ter alegria nas situações que o Senhor tem feito na minha vida. Talvez você está aqui hoje, sabe, você tem olhado para a tua vida, você às vezes nem entregou sua vida para Jesus ainda. Você está vindo aqui na igreja, no Eclectus, porque é legal, porque eu vim ver aqui a pregação da Dani. Mas o Senhor te convida hoje: meu amigo, quando que você vai parar com essa vida? Sabe? Quando que você vai parar também com essa sua vida dupla? Que no domingo você está na igreja, e na semana você está pecando, está fazendo tantas coisas que não agradam ao Senhor. Porque hoje o Senhor está te chamando. Hoje Ele está dizendo assim: ei, acabou essa farra na tua vida, talvez. O Senhor está te chamando, porque a alegria completa nele é quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós nos submetemos ao Espírito Santo. Então para de achar que a tua vida superficial é uma alegria completa, porque ela não é. Talvez a espera que você tanto está esperando, e você está dizendo assim: Deus está demorando. Talvez eu estou há tantos anos, Senhor, esperando essa cura, esperando o Senhor me chamar para as grandes nações que o Senhor falou que ia me levar. E o Senhor está dizendo assim: você não está nem contente com esse lugar que eu te coloquei? Como que você quer ser contente nas nações, se hoje você não está contente aqui? O Senhor te muda de cidade, o Senhor te coloca em outros lugares, e você está toda hora indagando: Deus, só tem tribulação, luta, hein? Meu Deus do céu. E o Senhor está dizendo assim: você não sabe nem estar contente nos poucos lugares que eu já estou te colocando. Você acha que você vai estar contente lá? Não. Porque você precisa decidir, você precisa alinhar a tua alma, alinhar ao teu coração, os teus pensamentos, se submeter aos processos que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Eu lembro que quando eu me desviei, eu cresci num lar cristão meio dividido, né? Mas eu lembro que quando eu fiz 18 anos, que eu entrei para a faculdade, eu desviei. E eu fui para o mundão, gente, perdida. Eu fiquei muito perdida. Tomara que a minha filha esteja dormindo agora, não esteja nessa pregação. Mas eu fiquei muito perdida. E eu lembro que mesmo no mundo, assim, né? Eu tinha, claro, um monte de gente orando por mim. As minhas amigas de infância, a minha família, minha avó,
sabe, fazia um relógio de oração, porque eu sou a neta mais velha. E a minha avó, ela é bem aquela senhorinha do coque, sabe, dirigente do círculo de oração. E ela dizia assim: eu não aceito neto meu fora dos caminhos do Senhor. Neto meu é na casa do Senhor, nenhum vai para o mundo. E naquele momento eu lá desviada no mundão. Mas sabe quando você está no mundo e ao mesmo tempo você está assim: Deus, eu sei que a qualquer momento o Senhor vai me chamar. Porque eu sei que essa farra aqui não vai durar muito não. Mas quando eu estava no mundo, eu estava ali com a minha alma, o meu espírito totalmente longe do Senhor. Sabe, eu lembro que eu achava que Deus ele ia fazer grandes coisas na minha vida, eu no mundo. Não, com certeza quando eu for casar, eu vou casar com um homem que não bebe. Eu vou casar com um homem de Deus. E eu lá no mundo, né? Farrando todas. Não, mas com certeza, quando eu, né, me formar, com certeza eu vou ter um grande emprego. Porque é isso que o Senhor tem para mim. Mas eu lá no mundo, né? Sabe, e eu amo aquela palavra de Apocalipse 3:20 que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não adianta, meu amigo, você achar que você vai mentalizar coisas boas e as coisas boas vão acontecer na minha vida a partir de hoje. O Senhor está dizendo: eis que sou a porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E eu lembro que naquele processo, afastada dos caminhos do Senhor, teve um dia que eu tive um encontro muito forte com Jesus. Eu estava numa micareta, acho que alguns aqui sabem o que é micareta, né? Aquele carnaval fora de época, aquela coisa lá. E eu estava lá, numa festa, era 4 dias no bloco, gente. Primeiro dia eu estava lá animada, segundo dia animada, terceiro dia. Aí no 4º dia, no último dia, parece que Deus fez assim: vá, minha amiga, vá curtir, daqui a pouco eu puxo seu tapetinho. E aí no 4º dia, na hora que eu fui passar a corda, você não sabe, tem aquelas cordinhas, né? Que o povo separa assim os blocos, né? Da pipoca, que é o povo que não comprou o abadá para entrar. E aí, quando eu fui entrar, eu comecei a passar mal, fisicamente. Aí eu, nossa, acho que eu estou meio mal. Comecei a ficar meio indisposta, assim. E aí, naquela hora, eu já me perdi dos meus amigos, todo mundo saiu e eu não encontrei mais ninguém. Eu falei: nossa, eu estou muito mal. Eu estou muito mal. Eu comecei a passar mal real. Eu disse: o que eu faço? Eu vou para a ambulância, eu vou para a SAMU, eu vou para casa. E eu falei: não, eu vou para casa. Porque eu estava hospedada no apartamento de uma amiga que era na Rua do Bloco, inclusive, né? E aí eu falei: não, vou para casa porque eu estou passando mal, não estou bem. Eu não estou bem. E eu pensando assim: Deus, será que eu vou morrer? Eu pensando assim: Deus, aquele momento que você está desesperado, que você pensa assim: eu vou morrer agora, logo agora, Senhor, era para ter voltado para os caminhos. Eu sabia, Deus, olha, as orações da minha avó, agora tudo vai dar errado na minha vida. E aí eu lembro que eu voltei para casa e eu deitei na cama, claro, deitei, e na hora que eu deitei, eu achei que eu tinha dormido, que eu tinha pegado no sono. Depois eu fui entender que eu não tinha pegado no sono, né? Mas naquela hora que eu deitei, que eu fechei os meus olhos, apareceu um ser todo de preto na minha frente. E ele começou a pegar na minha garganta e me sufocar. E naquele momento sabe quando você está sonhando que não sai a voz? Você está assim... E eu comecei a E eu olhava para o quarto e a minha amiga entrando no quarto, mexendo no guarda-roupa. E eu Manu. E naquele momento eu voltei assim, eu falei: Manu, você não viu? Eu estava te chamando. Tinha uma pessoa aqui. Ela falou: não, você estava dormindo. E eu falei: não, eu não estou ficando louca. Eu tenho certeza. Então foi um sonho, sei lá. E aí, à noite eu não consegui mais dormir, porque eu estava com medo daquele ser aparecesse no meu quarto de novo. E eu lembro que no outro dia, eu liguei para quem? Para os crentes, né?
Não foi para minha avó, primeiro foi para minha tia, depois foi para minha avó. E eu lembro que a minha tia com o meu tio falou assim, Dani, e eles trabalhavam há muito tempo com cura e libertação. E eles falaram assim, Dani, se Jesus voltasse hoje, ou se você morresse ontem naquela micareta, você tinha certeza para o lugar que você ia? E eu comecei a chorar. E eu falei, não, eu não sei para onde. Quer dizer, eu falei não assim, mas eu sabia para onde ia, para o inferno, né? Então, eu comecei a chorar e eu falei, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para mim. Alinha a minha mente, alinha o meu coração com aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor, porque eu não sei. Eu não tenho força, Senhor, para caminhar com o Senhor. Eu não tenho forças, Deus, talvez, para pegar a Bíblia, para orar. Mas eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Eu lembro que isso foi no domingo, na segunda-feira eu liguei para os meus tios, na quarta eu já estava na igreja. Porque era rápido, gente, o medo é uma coisa às vezes maravilhosa, né? Porque ele te faz fazer coisas que você nem imagina, ou não quer fazer. E eu lembro que na quarta-feira, eu estava entregando ali a minha vida para Jesus, eu estava me reconciliando com Jesus, e eu tive que começar a submeter a minha mente, o meu coração, o meu espírito, aquilo que o Senhor poderia fazer na minha vida. Sabe? E foi até engraçado, gente, porque às vezes as pessoas, vocês já ouviram aquela pregação que você fala assim, nossa, a irmãzinha está lá na igreja há 10 anos, aí chega uma novata e casa. Isso aconteceu comigo, eu fui a novata, eu cheguei e casei. E aí eu voltei para Jesus naquele processo, né, da minha mente, do meu coração, os processos de cura, de libertação. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu preciso conhecer crente, porque não dá para andar com esse povo que eu ando. Que era o povo, né, das farras, das festas. Minhas amigas chegavam em casa no carro, bora amiga, é hoje. Aí eu falei, o que eu vou fazer, Deus? E aí o Senhor falou assim, aquela coisinha no coração, troca o número de telefone. Eu disse, eu vou trocar o número de telefone. Eu lembro que eu troquei meu telefone. E aí Deus fez o quê, gente? Botou um crente para trabalhar comigo. Inclusive foi meu padrinho de casamento, Céliton. E aí aquele irmão na fé começou a me ajudar na minha caminhada cristã. Eu comecei a me submeter ao Espírito Santo. O Senhor começou a alinhar a minha mente, o meu coração, a minha vida, até que Ele fosse o suficiente. Sabe? E quantas vezes o Senhor, Ele está nos levando a processos e processos e processos. E nós não estamos entendendo. Eu passo por um processo e eu continuo nele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E desfrutar da alegria e do contentamento em Deus não significa viver sem luta. Não significa não ter dias difíceis. Significa aprender e a encontrar satisfação nele acima das circunstâncias. Porque se Jesus é o suficiente sobre a nossa vida, nós precisamos desfrutar dos processos. Esse é o meu terceiro ponto. E o grande segredo do contentamento, sabe, cristão, é que ele nasce de um relacionamento com Jesus. E não apenas de uma religião, de visitar uma igreja, de cumprir ritos religiosos. Mas a Bíblia nos mostra isso de maneira muito forte, porque quando Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ele não está dizendo que ele nasceu contente, ele não está dizendo que ele nasceu completamente feliz, ele está dizendo, eu aprendi, e nós aprendemos. É uma decisão do coração, mas nós aprendemos, por isso que nós precisamos desfrutar dos processos com o Senhor, desfrutar dos processos que o Senhor nos leva.
Quando eu leio aquela passagem de Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus, Ele nunca prometeu que Ele vai te dar tudo o que você quer. Mas uma coisa, Ele prometeu que não vai faltar nada daquilo que você precisa para a sua vida. Então nós precisamos desfrutar dos processos do Senhor, nós precisamos desfrutar dos processos dEle com alegria. Desfrutar talvez e amar a tua história. Às vezes você passou por tantos processos e você olha para a sua história e fala assim: eu tenho vergonha disso. Como, Senhor? Como que eu vou desfrutar desse processo? Olha a minha vida, olha onde eu estou. Cara, eu não nasci num lar totalmente perfeito. Talvez você tenha nascido naquele lar que a tua mãe é crente, o teu pai é crente, aí você já acorda com oração, com louvor. Gente, glória a Deus. Hoje eu olho para a vida da Sara, do Josh, eu falo, eles têm a oportunidade de nascer no lar, talvez que eu tanto sonhei. E a minha infância, toda a minha infância, o meu pai, ele foi usuário de droga e alcoólatra, então a nossa vida inteira a gente precisou, lutar com isso. Quantas vezes na semana, quando ele sumia 2, 3 dias, e aí minha mãe já entendia, a minha mãe falava assim: vocês vão para a casa da sua avó. Eu já sabia, porque depois você vai crescendo, você vai entendendo as coisas. E quando ela falava assim, eu falava: eu já sei por que eu vou para a casa da minha avó, porque com certeza meu pai está se drogando. Eu cresci nesse contexto. Eu lembro que com 7 anos, eu estava lembrando da minha mãe esses dias, porque eu falo, gente, que loucura, né? Hoje em dia a gente não deixa os nossos filhos nem ir na esquina ali, porque a gente fica com medo. E naquela época, eu lembro que eu tinha 7 anos, a minha mãe me botava dentro do trem, e ela falava assim, o segurança do trem era nosso vizinho, ele trabalhava na rede ferroviária, ela dizia assim: fulano, ela está aqui, vai descer lá em Extremóis, tá? Você fica de olho nela. Aí ele: beleza. Gente, eu tinha 7 anos. Que loucura. E eu tinha tido aquela semana turbulenta. Minha mãe me botava dentro do trem. Ela falava: vai para a casa da tua avó, porque lá vai ser melhor. E quando eu chegava na casa da minha avó, a minha avó era essa, a avó do coque. E eu chegava lá. Eu não chegava lá: avó, meu pai, você não sabe o que ele fez. Ele chegou em casa, ele quebrou tudo, ele bateu na minha mãe. Vó, você não sabe o que aconteceu. Teve um dia que estava chovendo e meu pai chegou e ele tinha levado uma facada aqui no peito. Nossa, vó, a minha vida. Eu chegava lá como se nada tivesse acontecendo, porque eu entrava naquele ambiente e parecia que tudo mudava, porque ali habitava a presença do Senhor. E foi ali que eu comecei a construir a minha vida com o Senhor, independente das circunstâncias, desfrutando dos processos que talvez na minha casa era daquele pai alcoólatra, usuário de droga, mas eu chegava num lugar que tinha a presença de Deus e eu desfrutava daquilo que o Senhor tinha para mim. Eu desfrutava de tudo aquilo que o Senhor poderia fazer na minha vida. Eu fui com 7 anos, 8 anos, 9 anos, aos 12 anos, eu entendi o que era entregar a vida para Jesus. Eu entendi o que era ser batizada com o Espírito Santo. Eu falava: eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero orar em línguas. E aí o Senhor começou a ter encontros comigo nos finais de semana. Eu passava a semana na casa da minha mãe e do meu pai, vendo toda aquela situação. Na sexta-feira eu ia para a casa da minha avó e voltava na segunda, e no sábado e domingo eu vivia aquele êxtase em Deus, e na segunda eu voltava para a minha realidade. Mas eu não voltava para a minha realidade assim: oh Deus, oh vida, sabe? Porque a minha história foi tão difícil, Dani. É que você não ouviu a minha história. Você não sabe o que foi meu pai. Cara, quando nós entendemos que nós somos filhas de um pai que nunca erra, nós encontramos satisfação nele. Porque teve um dia que o Senhor falou comigo: Dani, eu sou o teu pai, que nunca vou errar com você. O teu pai é terreno, pode ser falho, mas eu, o teu pai celestial, nunca vou errar com você. Coloque as tuas expectativas no Senhor. Comece a colocar expectativas do teu coração no Senhor. Comece a desfrutar dos processos que o Senhor tem te levado. Não fique pensando: meu Deus, está muito difícil, Senhor. Eu
eu sei que nesse processo difícil, o Senhor está me esticando em maturidade, o Senhor está me fazendo crescer, o Senhor está alargando o meu coração naquilo que o Senhor tem para colocar sobre a minha vida. Sabe, eu olho para os processos e às vezes eu fico rindo. Falo pro Fabinho, vamos rir dessa situação, né? Vamos, é chorrindo, né? Chorrindo, que você chora e ri ao mesmo tempo. Você fala assim, Senhor, eu não tenho mais nada para te oferecer, Senhor. Só o meu coração, a minha vida é tua. Eu quero estar satisfeito no Senhor. Satisfeita, contentamento, desfrutando os processos no Senhor. E quando eu desfruto os processos daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, eu entendo que quando eu entendo que Ele é suficiente, é quando eu entendo que Cristo é maior do que as minhas circunstâncias. E esse é o meu quarto ponto. Quando Paulo, ele escreveu sobre a alegria, aprendi a viver contente em qualquer situação. Isso só é possível quando Cristo se torna maior do que as tuas perdas. Quando Cristo se torna maior do que a tua carência, do que o reconhecimento, do que o controle, do que as expectativas humanas. Quando eu reconheço que Cristo é maior que as minhas circunstâncias, eu entendo que mesmo se algumas coisas faltarem, eu ainda tenho o Senhor. Sabe, a maturidade espiritual, ela vem quando você percebe isso. Quando você olha para as circunstâncias que você está vivendo e você fala, além de todas essas circunstâncias que eu estou passando, eu tenho o Senhor, e Ele é tudo que eu preciso. Sabe, em 2024, em setembro de 2024, o meu bebê, o Joshua, que é um bebê ainda, tem 2 anos e meio, quando ele fez 1 ano, logo após eu descobri que eu estava grávida. Sabe aquele, inesperadamente grávida, meu Deus, com um bebê de 1 ano, Senhor, o que eu vou fazer, Jesus? E naquele processo eu engravidei, a gente ficou tão feliz. A gente ficou chorrindo também, né? Porque a gente não sabia se chorava, se ria. Porque a gente estava naquela transição, não sabia para onde é que ia. Aquela coisa, também acabando um outro contrato, já fechando, o time não ia renovar e eu grávida. E eu lembro que a gente ficou tão feliz, com tantas expectativas no Senhor. Aí a gente foi, descobriu o sexo, era um menino, e a gente ficou tão feliz, e meu Deus, aí eu viajei para fora, eu falei, já vou fazer um enxoval, porque né, agora a gente já sabe que é um menino, outro menino, aí Sara chorou porque ela não queria um menino, ela queria uma menina, e naquele processo inteiro da gravidez, nós viajamos, nós voltamos, e aí eu fui fazer uma ultra de rotina, já tinha passado dos 3 meses, o bebê estava bem, estava saudável, estava crescendo. E eu fui fazer uma ultra. Enxoval lá inteiro, gente. Roupinha que não acabava mais. E aí eu fui fazer a ultra e eu conversando com a médica, já era minha médica, né, virou minha amiga, assim, porque eu já tinha acompanhado o Joshua. E a gente conversando as coisas, né, felizes da vida. E ela começou a ficar mais calada, ela começou a ficar estranha. E eu... doutora, tá tudo bem? Aí ela, não, tá, começou a ficar. E aí na hora, sabe, veio aquela sensação, eu falei, não tá tudo certo. E eu lembro que eu olhei para ela e ela já com lágrimas nos olhos. E eu falei assim, doutora, o coração não tá mais batendo, né? Aí ela falou, não. E naquele momento, ela me abraçou. Nós choramos juntas. E ela saiu dali e ela falou, não, peça para o Fabinho vir te buscar alguém. Eu falei, não, doutor, ele está treinando, eu vou ligar para ele, fica tranquila. Vai ficar tudo bem e tal, né? E você sai meio desnorteado, você não entende o que aconteceu naquele momento. Ela já entra em contato com a minha médica me liga. E aí ela fala assim, Dani, como você tá? Vem aqui no meu consultório, eu preciso te ver.
E aí eu cheguei lá e a gente chorou, né? Porque eu falo, gente, existem médicas que são assim, não são médicas normais. Elas têm algo único, sabe? Eu lembro que naquele processo ela chorou comigo e ela falou assim: você confia em mim? Eu falei: antes de confiar em você, Gabi, eu confio em Deus, mas eu confio em você. E ela falou assim: vamos esperar um tempo para ver, para dar o diagnóstico ok, mas a gente já sabe que a perda aconteceu, mas eu não quero fazer a curetagem, eu não quero fazer seria um procedimento assim, bem invasivo, outro que é parecido com a curetagem. E ela falou assim: Dani, eu sou obstetra há muitos anos, e eu sei que o corpo vai fazer o processo. Você confia em mim? Eu falei: eu confio. Ela falou: então não vamos fazer nada, deixa o teu corpo fazer esse processo. Eu vou te dar 15 dias. Eu falei: amém, tá bom. E aí nesse processo de 15 dias, eu lembro que eu viajei para Natal, para ficar um tempo com a minha família lá na praia. E eu lembro que as pessoas da minha família falavam assim: como que você está aqui, com um bebê morto dentro da sua barriga? Meu Deus do céu! Eu falava assim: gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu estou bem. O corpo vai fazer o processo, o Senhor vai fazer esse processo aqui. Eu não quero passar pela parte invasiva. Ela falava assim: Dani, se você quer engravidar de novo, não é legal que a gente faça isso, deixa. E eu lembro que foi chegando 10 dias, 12 dias, e eu falei assim: Deus, e você ali, né, com aquele misto de emoções no coração. E eu lembro que no 15º dia, exatamente no dia que ela falou, o meu corpo começou a fazer aquele processo. E logo depois, nós enterramos o nosso bebê, né? Nós selamos aquele momento. E eu lembro que logo depois, eu tive um outro problema, junto com a perca do bebê. Eu tive uma má formação no útero. E eu fiquei 30 dias sangrando, gente. Foi uma loucura. Eu estava me sentindo a mulher do fluxo de sangue naquele momento. E eu fiquei naquele processo e a minha médica: Dani, uma ultra, 2 ultras, 3 ultras, você está com uma má formação, a gente vai ter que fazer um procedimento, mas eu vou ter que te indicar para um especialista, né? E você vai ter que ir lá, porque esse processo, assim, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma, que você não vai conseguir engravidar mais, talvez, e a outra, que você vai ficar infértil. Eu falei: doutora, amém, eu só quero ficar curada, porque eu não aguento mais essa situação que está acontecendo comigo. E naquele momento, eu lembro que eu fui para o médico especialista, e ele trouxe para mim, ele falou assim: veja só, realmente está aqui que você está com esse diagnóstico, mas esse diagnóstico é muito comum para quem nunca teve filhos. Você tem filhos? Eu falei: doutor, eu tenho 2. E ele falou: nossa, você é um caso incomum, né? Porque aparentemente as mulheres que têm má formação, elas têm desde o primeiro bebê que elas tentam engravidar. E você teve 2 saudáveis, no 3º que aconteceu isso? Eu falei: foi. Aí eu já saí dali e disse: Deus, amém, eu tenho 2 filhos. Eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho 2 filhos, obrigada, Jesus. Obrigada por isso, porque talvez essa condição poderia estar já em mim, e o Senhor colocou a sua mão para que eu gerasse 2 filhos saudáveis. E naquele processo, gente, no dia da minha cirurgia, que eu cheguei lá para fazer, o médico falou assim: ai, Dani, você não vai poder fazer, porque você está tomando uma medicação que não era para tomar. Eu: tá bom. Eu lembro que a gente estava na 7 Inés aqui, e o Senhor começou a falar comigo no primeiro noite da 7 Inés: eu vou te curar. E eu falei: amém, Senhor. Só que cada dia que o Senhor falava que ia me curar, eu não era curada. E parecia que a situação piorava. E logo depois que tudo isso, que a 7 Inés passou, o meu sangramento parou totalmente. E eu falava para minha médica: Gabi, meu sangramento parou. Ela: claro que não vai parar, Dani, não é normal. A má formação, ela não para de sangrar. E eu: Gabi, mandava de novo: Gabi, eu estou há 3 dias, 5 dias, 8 dias, 10 dias, 9 dias. Eu falava assim: Gabi, eu não estou sangrando mais, Gabi.
Glória a Deus. E aí, quando ela falou assim, não, vem fazer esses exames para a gente ver aqui. E quando eu fui fazer os exames, eu estava completamente curada, para a glória do Senhor Jesus. Sabe, talvez hoje você não esteja com a vida que você imaginou. Talvez você esteja numa estação difícil da sua vida. Talvez Deus está quebrando alguns padrões dentro de você. Mas isso não significa ausência de Deus. Porque Romanos 8:28 fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, eu comecei a olhar para os processos da minha vida. Eu comecei a olhar para o Senhor e entender, Deus, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente sobre a minha vida. E sabe, eu tenho notado que a alegria no meio das circunstâncias, a alegria no meio dos nossos processos, ela confronta os cristãos mornos. Porque as pessoas olham e falam assim, por que você está tão feliz? Olha o que você está passando. Por que você está tão contente? Olha a tua vida. Isso mexe com aquelas pessoas que vivem no raso, que acham que caminhar com Jesus é vir na igreja nos domingos, é vir no Eclectos, é participar de um link, mas a nossa vida está apática com o Senhor. E isso agride o coração desses cristãos mornos. Sabe, hoje o Senhor, Ele nos convida. Sabe, Ele nos convida para que nós venhamos realmente viver o verdadeiro contentamento que vem nele. O Senhor nos convida para entender que a alegria é só nele. Jó 42:2 diz, um dos versículos da minha vida: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos que o Senhor tem para a sua vida, os planos que o Senhor já te falou, aquilo que o Senhor já decretou sobre a sua vida, não depende da tua idade, não depende da tua estação, não depende dos processos que você tem passado. Ei, depende do Senhor. O Senhor é suficiente para aquilo que Ele quer fazer, porque nenhum dos planos do Senhor sobre a nossa vida podem ser frustrados. Levanta do seu lugar agora. Eu sei que o Senhor, Ele tem muito mais do que isso para nos dar essa noite. Muito mais Ele tem para fazer. Porque a alegria, ela não depende apenas de dias bons. Ela é gerada em nós diante da presença de Deus. Quando eu olho para Eva e Adão, olha o nível de perfeição que eles tinham ali no Éden. Olha o nível. O Senhor vinha e visitavam eles todos os dias. Eles tinham encontro com o Senhor face a face. E o que aconteceu com Eva e Adão? Descontentamento. Sabe, eles tinham tudo. Talvez o Senhor tenha colocado tantas coisas na sua vida hoje, e você tem olhado para as coisas dizendo assim: Deus, não é o suficiente. Eu acho que eu preciso de mais. Eu acho que preciso de mais. E quem encontra satisfação em Jesus, para de viver escravo daquilo que ainda falta. Não me falta nada. Eu tenho o Senhor. A minha satisfação está somente nele. A minha vida está somente nele. Eu preciso entender que Jesus é o suficiente. Começa a dizer para o Senhor: se hoje a tua vida está totalmente na contramão daquilo que o Senhor tem para você, se o teu coração hoje está nas coisas terrenas, se o teu coração hoje está pensando: meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã? Qual o contrato que eu vou assinar? Será que vai faltar, Senhor? O Senhor está dizendo a você: eu te convido para que eu seja suficiente sobre a sua vida. Eu queria que nesse momento, sabe, você começasse a olhar para o Senhor e pedisse para o
pedindo, Senhor. Assim como eu peço todos os dias, Senhor, me ensina a te amar mais. Senhor, nos ensina a que o Senhor seja suficiente sobre as nossas vidas. Eu sinto que o Senhor quer mais de nós. Eu sinto que o Senhor tem algo a fazer no nosso coração. Eu sinto que você precisa colocar as suas expectativas no Senhor. Comece a colocar agora as suas expectativas no Senhor. Não nas coisas que Ele pode te dar, mas Ele sendo o suficiente sobre a sua vida. Senhor, nos ensina, Deus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, que o Senhor seja, Pai, suficiente sobre as nossas situações. Suficiente, Senhor, na nossa caminhada com o Senhor. Suficiente nos nossos processos. Nós queremos aprender a ter a Tua maturidade, Deus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Deus. Mais, Jesus, mais. Nos ensina, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Ora, cataraba, cheira, darabaçô. Eu sinto que o Senhor está nos levando a um novo nível com Ele, a um novo nível de intimidade. E hoje, se você quiser entregar tudo no altar do Senhor, o altar está aberto. Sabe, você pode vir, você pode se ajoelhar, você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor seja suficiente sobre a minha vida, Deus. Senhor, eu cansei de colocar as minhas expectativas no lugar errado. Eu cansei, Deus, de me frustrar, Senhor, com as coisas que eu mesmo planejei para mim. Mas hoje eu decido, Senhor. Hoje eu decido estar alegre. Hoje eu decido ter contentamento. Hoje eu decido, Senhor, que o meu coração ficará satisfeito em Ti. Hoje nós decidimos, Senhor. Nós decidimos, Deus, que o nosso coração, ele vai estar completamente no Senhor, Deus. Alinhe o nosso coração com o Teu, Pai. Alinhe o nosso coração com o Teu, Jesus. Alinhe, Senhor. Venha, o Senhor está aqui. Ele está te chamando. Ele está dizendo assim: filha, deixa eu satisfazer a minha vontade sobre a sua vida. Deixa eu colocar a minha alegria no teu coração. Deixa eu transformar a tua alma, os teus pensamentos, para que aquilo que eu tenho para fazer sobre a sua vida, só fala. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nenhum dos planos daquilo que o Senhor planejou sobre a sua vida podem ser frustrados.
Nós te pedimos, Deus, mais, Senhor, mais. Racataraba, cheirada da cataraba. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus,
quero nada mais satisfaz, nada satisfaz. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Repita isso nessa noite. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Sim, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor como aqueles que encontram contentamento em Ti. Nós Te agradecemos, nós encontramos alegria em meio ao processo. Comece a dizer para o Senhor que você se alegra em meio ao processo, que você pode se alegrar, porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor é fiel. Nós nos alegramos em Ti. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. O Senhor é o nosso amado, o Senhor é o nosso tesouro. Vamos repetir mais uma vez isso. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha
Senhor, nós encontramos alegria no Senhor, nós nos alegramos na esperança, nós te agradecemos por cada processo que o Senhor tem nos levado a passar. Pai, a única coisa que nós pedimos ao Senhor é: não nos faça ir se o Senhor não estiver conosco. Então nós clamamos para que o Senhor esteja conosco, onde quer que o Senhor quiser nos levar. Eis-nos aqui para que o Senhor faça da nossa vida aquilo que o Senhor quiser. Nós nos rendemos ao Senhor mais uma vez, nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez e nós declaramos: nós não resistiremos à tua vontade, nós não fugiremos da tua vontade, mas nós correremos para ela, sabendo que é o melhor lugar que nós podemos estar, e é por isso que nós nos alegramos no Senhor, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa alegria, o Deus da nossa esperança. Vamos lá, Eclectos, começa a dizer para Ele: o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é digno da minha confiança, o Senhor é digno da minha vida, o Senhor é digno da nossa entrega. Senhor, como nós te amamos, como nós dependemos do Senhor, como nós precisamos do Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Começa a dizer para Ele que: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo mais que tudo, eu te amo mais que o ouro, eu te amo mais que a prata, eu te amo mais do que o meu conforto, eu te amo mais do que os meus planos. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, ofereça a Ele a sua melhor salva de palmas.